Olá pessoas, tudo bem? Eu sou o Diogo Salviano, psicólogo clínico, e hoje vim aqui falar com vocês, mais uma vez, porque eu perdi todo o conteúdo que eu gravei da primeira vez, né? Mas tudo bem. Sobre a popularização dos transtornos psicológicos ou então das psicopatologias. Primeiro, acho que é importante a gente falar sobre a questão do quanto a informação tem ficado cada vez mais democrática, né? Quer dizer, a gente tem acessado as informações com maior facilidade, principalmente depois que a internet se popularizou tanto, né? Depois que a internet ficou mais acessível. Isso faz com que a gente tenha acesso a informações que talvez antes a gente não tinha, né? Talvez alguns conteúdos que antes fossem mais difíceis de chegarem até nós, hoje chegam com mais facilidade. A questão é que nem todo o conteúdo que chega até nós, ele chega de uma maneira fácil de se entender, fácil de se compreender. Ou seja, alguns tipos de conteúdo, eles vêm, mas a gente não tem o conhecimento necessário para entender aquela informação ou para entender aquele conteúdo que a gente está lendo ali naquele momento. Isso significa que não dá para a gente ler aquilo que a gente vê na internet e acreditar 100% naquela informação, porque pode ser que a interpretação daquilo demande algum conhecimento um pouco mais técnico, que a gente às vezes não vai ter, né? Isso é o que acontece com as psicopatologias. Então, por exemplo, às vezes você pode estar se sentindo um pouco triste, um pouco deprimido, e de repente você faz uma pesquisa sobre essa tristeza que você vem sentindo na internet e vem lá uma descrição sobre depressão, sobre o que é depressão, sobre como são os sintomas e tudo mais. E esses sintomas que você encontra, essas descrições, né, que você encontra sobre o que é depressão, sobre o que é essa tristeza que você está sentindo, batem muito com o que é essa tristeza que você está vivendo nesse momento da sua vida. E aí o que acontece? Você acaba acreditando nessa descrição a ponto de entender que você realmente tem depressão, né? O que essa situação faz com os sujeitos na sociedade? Eu acho que essa descrição que a gente encontra na internet, que às vezes é muito parecida com uma vivência que a gente tem, faz com que a gente perca o nosso lugar de quem se enuncia. Ou seja, a gente vai perdendo o lugar de quem diz o que é e o que não é na nossa própria vida, né? Então, essa minha capacidade de dizer, olha, eu sou o Diogo, que gosta disso, gosta daquilo, que isso não me agrada, ou que isso me agrada, que isso me deixa feliz, ou que isso me deixa irritado, que isso me faz rir, ou que isso me deixa triste, enfim. Essa nossa capacidade de se enunciar e se entender enquanto um sujeito, né, na sociedade, vai se perdendo, porque essa descrição que a gente encontra na internet, muitas vezes a gente se enquadra nisso, e aí a gente vai deixando com que essas descrições nos deem um parâmetro de quem a gente é ou de quem a gente está naquele momento, né? E isso é uma questão bastante complicada, né? Por isso a popularização dessas psicopatologias, a popularização dessas informações na internet, às vezes não contribuem. Isso faz com que, por exemplo, as pessoas busquem a terapia, né, a psicoterapia, e acabem se colocando no setting terapêutico de uma maneira muito específica. Então o sujeito chega na psicoterapia e fala, eu sou depressivo, eu sou depressivo, eu sou o que mais? Eu sou borderline. Diz, né, o que ele é por meio da psicopatologia, por meio desse transtorno psicológico. Mas será que ele não é muito mais do que esse transtorno que ele está vivendo naquele momento, ou que ele acha que ele tem naquele momento? Essa é uma das coisas com que essas descrições, ou esse acesso a essas descrições do que seriam esses transtornos ou psicopatologias fazem com o sujeito. Uma outra questão é que a gente às vezes passa a entender essas psicopatologias ou esses transtornos como decorrência de uma condição biológica ou fisiológica. Porque muitas vezes essas descrições, elas dizem respeito a uma disfunção ou então uma falha do nosso corpo, uma falha fisiológica mesmo,
que vá dar uma condição para que essa psicopatologia ou para que esse transtorno psicológico comece a se desenvolver. Acreditar que uma psicopatologia ou que um transtorno psicológico tenha como base as questões biológicas ou físicas apenas é um erro. A nossa subjetividade é composta por outras influências também, que são influências sociais, influências culturais. A gente tem também as questões emocionais ligadas a essas psicopatologias. Ou seja, a gente não pode reduzir um transtorno psicológico a uma questão biológica. Isso não significa dizer que não há nenhuma influência biológica. Obviamente essas influências existem. Quando a nossa mente adoece, o nosso corpo responde também de maneira disfuncional. Isso significa que algumas psicopatologias vão fazer com que o nosso corpo também funcione de maneira disfuncional. Vão fazer com que algumas falhas ou algumas disfunções aconteçam a nível biológico. Mas não dá para dizer que só a condição biológica ou só a condição física define uma psicopatologia, porque existe toda essa influência social, toda essa influência cultural e existe ainda todo o nosso emocional que influenciam nas nossas vivências e nas nossas emoções, nos nossos sentimentos e muitas vezes fazem com que a gente venha a adoecer. Até porque, se a condição biológica fosse o único determinante de uma psicopatologia ou de um transtorno psicológico, tomando um remedinho, esse transtorno iria embora e não voltaria mais. E a gente vê que os tratamentos não são exatamente assim, né? As pessoas buscam um tratamento medicamentoso, mas elas precisam da psicoterapia para ir se livrando desse tratamento medicamentoso e para conseguir, de fato, ter uma vivência mais sadia e conseguir se livrando dessa psicopatologia, né? Quem, por exemplo, não busca um apoio psicológico, né, com o psicólogo, fazendo análise, fazendo psicoterapia, às vezes fica rendido ao remédio para o resto da vida, né? E aí esse transtorno acaba não se resolvendo. Bom, mas acho que era mais ou menos isso que eu queria falar com vocês hoje. Dizer que se vocês percebem que alguma coisa está acontecendo, se você percebe que tem alguma coisa errada com o seu emocional ou com o seu psicológico, pesquise sobre isso, não tem problema pesquisar, não tem problema se informar, mas não fique só nessa informação de internet. Procure apoio de um profissional especializado que possa te dar esse diagnóstico, vai ser muito mais assertivo do que as informações que você vai localizar na internet, e faça um acompanhamento com esse profissional para que você consiga realmente resolver esse problema pelo qual você tem passado. Bom, é isso. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, compartilha, comenta, deixa aqui nos comentários as suas sugestões, as suas dúvidas. Não se esquece de se inscrever no canal, porque isso é muito importante para você conseguir receber diariamente o conteúdo que eu venho postando aqui. É isso, eu vejo você na próxima semana e até mais.